Conversa com meu povo, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Ao terminar a cinquentena pascal, com a qual desfrutamos todos os frutos da presença do ressuscitado, que vive entre nós e permanecerá conosco até a sua vinda gloriosa, no fim dos tempos, o Senhor nos concede seu presente mais precioso, o dom do Espírito Santo. E desejamos que o Espírito nos conduza pelas sendas do caminho que nos leva à plenitude de Deus e com Deus, na comunhão com a Santíssima Trindade e entre nós. Os dons do Espírito são derramados em abundância na Igreja e no coração dos fiéis. São eles a sabedoria, o entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Onde se fazem presentes, estes dons se manifestam nos frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. E para servir ao crescimento da Igreja e do Reino de Deus, surgem os diversos ministérios e serviços decorrentes da misteriosa e eficaz ação do Espírito Santo, como ensina São Paulo. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé pelo mesmo Espírito. A outros são dados dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos Espíritos. A outro diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. E o coroamento das convicções de Paulo sobre os ministérios, serviços e dons é o dom do amor, caridade. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Diante de tal riqueza espiritual e com os frutos dela decorrentes, desejamos buscar um pequeno roteiro, a fim de que caminhemos seguros em direção à meta da vida no Espírito, que é a vocação de todos os cristãos. Pedimos a ajuda do dom do conselho, com o qual podemos tornar-nos capazes do discernimento para se adequarem à vontade de Deus nossos pensamentos, julgamentos e ações, certos de que este é o caminho da realização e felicidade nesta terra e para a eternidade. Os dons do Espírito Santo nos fazem participar de modo divino da vida de Cristo. Aqui, homens e mulheres agem por inspiração divina e os cristãos vão tornando habitual e predominante o exercício de tais dons. Para que o dom do conselho, fonte de discernimento, possa atuar em nossa vida, em primeiro lugar, ouvir a Escritura, olhando para ela a partir de seu centro, que é Jesus Cristo. Ler, meditar e rezar com a palavra de Deus, estabelecer intimidade com a Bíblia. Primeiro, a palavra proclamada na liturgia ocupa prioridade em nosso dia a dia. Nos diversos lecionários da Igreja,
e nos textos da liturgia das horas, em torno de 90% da Bíblia são postos à nossa disposição a cada 3 anos. Não é pouca coisa. Depois, a leitura da Bíblia em comunidade, especialmente com o método da leitura orante, chamada Lectio Divina. Outro passo é olhar para dentro do coração, onde Deus, pela virtude do Espírito Santo, habita em nós. Treinar o silêncio, a capacidade de entrar no quarto interior de nossa intimidade. Profundidade e serenidade, palavras pensadas e bem pesadas, superando os afogadilhos. Esses são os frutos colhidos. Como cristãos, somos também convidados a procurar pessoas inspiradas por Deus, que podem ter palavras de verdadeira sabedoria, a serem acolhidas com muita abertura. Pode ser um diretor espiritual, certamente pode ser o pároco da paróquia frequentada, ou outras pessoas amadurecidas na fé. Procurar pessoas inspiradas por Deus, o irmão acolhido, amado, ouvido. As outras pessoas são instrumentos de Deus para nós. Um conselho vindo do outro pode até coincidir com uma palavra que nós mesmos dissemos a alguém, mas se trata aqui da verdadeira sacralidade do irmão ou irmã que nos dão o conselho. Se Cristo na Escritura encontra Cristo em você, e o mesmo Cristo nas pessoas que são conselheiras, emerge a presença de Deus de forma nova e intensa. É a lei trinitária. Em todo encontro, buscar o irmão Jesus Cristo, buscar a Trindade em cada criatura e confrontar com o que o Espírito Santo diz no íntimo de cada pessoa que ouve. Este é um caminho de discernimento à nossa disposição, dependendo apenas das nossas escolhas, para não viver atabalhoados diante das decisões e passos a serem dados. Não é difícil perceber que as propostas aqui apresentadas hão de ser circundadas e fecundadas com o espírito de oração. A oração de coração para coração, com a presença de Deus a que nos referimos, mas também outras formas disponíveis para rezar, as orações vocais, como aquelas que aprendemos no recesso do nosso lar e que brotam espontâneas em todas as etapas de nossa vida. Depois, a oração feita em grupos de oração ou em comunidades. E são tantas as modalidades que o Espírito Santo inspira, sabendo que o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. É o próprio Espírito que fortalece em nosso favor, que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. E nunca poderá faltar a oração de Eucaristia, a Santa Missa e as outras orações litúrgicas e sacramentos, pois com razão se considera a liturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam e cada um à sua maneira realizam a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo sacerdote e do seu corpo que é a Igreja, ação sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Esse é o ensinamento
da Sacrosanctum Concílio, do Concílio Vaticano II, no número 7. Enfim, sem excluir toda a riqueza que a vida no Espírito tem a revelar abundantemente, o outro passo será olhar ao redor, sem que ninguém se julgue proprietário do Espírito Santo, mas identifique, respeite e valorize as inspirações, iniciativas e obras por ele suscitadas, todas confluindo para que tenhamos a unidade da fé, pois todo aquele que vai crescendo desde a infância até alcançar o estado de homem perfeito, chega àquela maturidade espiritual que somente a inteligência, iluminada pela fé, pode compreender. Então, será capaz de receber a glória do Espírito Santo através de uma vida pura, livre para todos e livre de toda mancha. Ensinamentos que eu trouxe de uma homilia de São Gregório de Nissa sobre o Cântico dos Cânticos. Caríssimos irmãos e irmãs, permaneça conosco, porque daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Perguntas que as pessoas nos enviaram. Maria Creuza Aguiar de Belém. No Alberto, celebramos a Ascensão do Senhor. Qual a importância desta celebração? Maria Creuza, eu gosto de compor uma palavra só. Tudo junto. Morte, ressurreição, ascensão, Pentecostes. É o mistério pascal de Cristo realizado. Ele morreu, ressuscitou, voltou para o céu e enviou o Espírito Santo. A importância da celebração da Ascensão é justamente que o Senhor nos introduziu no chamado tempo do Espírito. Não temos a visão física de Jesus, mas temos a certeza de que Ele permanece conosco. E o Espírito Santo é o penhor, a garantia do cumprimento das palavras de Jesus. Celebrar a Ascensão é olhar para frente e para o alto, até a volta do Senhor no fim dos tempos. Célia Maria Pereira, existe uma grande característica da Arquidiocese de Belém, que são as procissões. Temos os Círios de Nazaré, Fátima e muitas outras. Esta característica é da Igreja ou a Arquidiocese tem a iniciativa? Bom, é uma característica da história do nosso povo, da piedade do nosso povo. No domingo passado, em Fátima, eu disse isso, que aqui o povo tem essa característica muito grande e recordei a afirmação do Papa Bento XVI, que nós incluímos no documento de Aparecida, que a piedade popular é uma forma de evangelização. E é impressionante isso aqui. Eu estava no carro da Santa durante a procissão e eu via as músicas que as pessoas lá do palco orientavam para cantar e via adultos e jovens e crianças que sabiam praticamente de cor todas as músicas que eram entoadas. É uma forma de evangelização, porque essas músicas, as pregações, as orações, o caminhar, tudo isso nos faz sentir como o povo de Deus. Este é o sentido bonito de uma característica da nossa igreja na Arquidiocese de Belém. Gisele Castro, precisamos rezar pelos falecidos? Sim. Lá no livro dos Macabeus, já existe a experiência de rezar por aqueles que morreram. E nós sabemos que Jesus morreu pelos vivos e pelos mortos. E quando nós rezamos ou aplicamos o sacrifício de Cristo aos falecidos, é grande proveito para cada uma dessas pessoas. Então, nós precisamos sim, rezar pelos falecidos. Catarina Favacho, de Belém. Nossa Senhora e os santos fazem milagres. Veja só,
Agora mesmo, nós ouvimos, ao falar do Espírito Santo, ouvimos que Deus deu dons a muitas pessoas. A um Ele deu o dom da pregação, a outro o dom dos milagres. Ele pode dar esse dom dos milagres. Quando se trata de fazer a beatificação ou canonização de alguém que viveu heroicamente a vida cristã, um dos critérios é justamente saber se aquela pessoa intercedeu junto de Deus para algum milagre. Os santos têm poder de intercessão. Como eu posso ter o poder de intercessão rezando por você ou você por mim? Eles são irmãos e irmãs nossos, que já chegaram, e esta é a vantagem deles, já estão na comunhão plena com Deus e, portanto, podem e efetivamente rezam por nós e nós contamos com a sua intercessão. Luísa Gomes, de Belém. Sobre o dízimo, devemos devolver quanto? 10%? Ou é o nosso critério de recolhimento? Dízimo quer dizer 10%. Eu aprendi a devolver 10% daquilo que eu recebo. E me sinto muito feliz em fazê-lo. Outras pessoas não se sentem em condições de fazer isso. A igreja não despreza aquilo que a pessoa dá. Pode ser 10%, pode ser uma importância, mas desde que expresse a capacidade de devolver um sinal de gratidão aquilo que Deus nos concede. Irmãos e irmãs, no próximo sábado, a partir das 14 horas, a Arquidiocese de Belém estará reunida na Praça Santuário. Nós vamos fazer uma tarde e noite de vigília de Pentecostes. Todos somos convidados. No sábado à noite não haverá missa nas nossas paróquias, porque todos nós somos chamados, convidados, convocados a estarmos juntos nesta vigília de oração, de adoração, de participação na vida da igreja. Todos serão muito bem-vindos entre nós. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.